Bom dia, então agora eu vou falar com a subsecretária do Parque, Elizabeth Cirne Lima. Tudo bem? Olá, um prazer estar com vocês. Ótimo dia. Ótimo, olha, para nós então está sendo maravilhosa essa companhia, principalmente porque nós estamos conversando com a primeira mulher que assumiu a subsecretaria do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Como foi esse feito e quais foram os principais desafios encontrados? Olha, é um desafio grande, né? Porque a gente tem um ambiente classicamente masculino. A exposição existe há mais de 100 anos, né? E ela vem se transformando, mas o nome Expo Inter é mais recente, então por isso que a gente tem hoje a edição da 48ª edição da Expo Inter. Mas a Expo Inter nasceu tendo a Feira de Animais como protagonista, como centro, como core, né, como objetivo principal, e enfim, foi crescendo ano a ano e se tornou hoje uma grande multifeira. E por todo esse período ela foi dirigida por homens, nunca por uma mulher. Pela primeira vez então, desde 2022 até agora, essa é a 4ª edição sob o nosso comando, que a gente tem então uma mulher à frente da Expo Inter, ou à frente da direção do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Sem dúvida é um feito histórico, né, que nós mulheres ficamos muito honradas. E falando da curva, né, de crescimento desde que tu assumiste em 2022, Beth, o que nós podemos ver, o que tu pode avaliar e nos trazer então como novas mudanças, né, nessa Expo Inter? A gente fazendo uma análise desde o período que a gente chegou, tem que só fazer algumas observações. Eu cheguei em 2022, né? O nosso grupo chegou para trabalhar em 2022. E 2022 foi o primeiro ano de realização da feira sem restrição de público por causa do Covid. Sim. Então, pegaste um período bem complexo, né? De 2020 até 22, 20 a gente... E foi bem interessante porque a Expo Inter foi o único evento do Brasil que continuou existindo mesmo durante a pandemia, porque teve todo um trabalho de montagem de uma modulagem especial de realização da feira para proteger todos aqueles que vieram participar, e construída com 2 grupos médicos infectologistas da Santa Casa de Porto Alegre, do Hospital Mães de Deus de Porto Alegre, e esses 2 grupos então construíram junto com a Secretaria de Agricultura, Governo do Estado, Secretaria de Saúde do Estado, os organizadores da feira de então, construíram então um modelo para conseguir colocar de pé a Expo Inter em um formato diferente, sem a presença do público, mas com a presença dos animais, com a presença do freio de ouro que aconteceu. E foi muito incrível porque o processo estruturado para esse evento funcionou de forma efetiva. A gente não teve nenhum caso de Covid saído da Expo Inter de 2020. Então, a gente depois se tornou, né, esse modelo se tornou um case de modelo para o Brasil. Vários outros eventos que vieram a acontecer depois seguiram esse nosso modelo. Então, vale esse parênteses, por quê? Porque a gente teve a realização de 20 sem público, e em 21 a gente já tinha evoluído então no controle do Covid, na disponibilização das vacinas, e por conta disso então a gente já naquela ocasião podia realizar a feira com participação de público, mas com restrição. Lembra? Tinha aquela coisa de ter uma média de 30% do público que teria normalmente, né, dentro de um restaurante, de uma associação. A gente tinha aquelas distâncias grandes entre as mesas, dentro de um restaurante, espaços abertos, uso de máscara, enfim, tudo isso de novo a gente teve uma adaptação daquele modelo de 20 para o 21 para a gente poder receber parte do público que costuma vir à Expo Inter, e de novo foi um sucesso, de novo nenhum caso saído de Covid da realização de 21. Então quando a gente chegou em 22, foi a primeira edição da Expo Inter pós-pandemia, sem restrição de público, com plenas portas plenamente abertas, né, ao público. Então a gente tinha, quando a gente chegou, a gente tinha uma expectativa de que a gente tivesse um aumento, né, dos indicadores todos de realização da feira, de negociação, de presença de público, de expositores, de número de animais e tal. E foi realmente, a gente conseguiu naquele ano bater absolutamente todos os recordes em todos os indicadores. Mas é muito bom lembrar que naquela ocasião, a gente tirando os 2 anos de período de Expo Inter e fazendo uma média histórica dos anos anteriores, porque aqueles 2 anos, né, a gente não teve público, então iam interferir fortemente nos números. Se a gente pegar 5 anos atrás,
ou a média histórica da Expo Inter, dos indicadores da Expo Inter, em 22 a gente bateu recordes tipo 4 vezes mais do que os números médios anteriores. Então a gente superou em muito a média histórica. Então isso foi, nossa, foi assim, uau, né? Muito legal, muito bom, que coisa maravilhosa. Mas a gente sempre ficava com aquela, depois, né, nas avaliações passadas da Expo Inter de 22, nas nossas avaliações internas, a gente ficava se perguntando, tá, será que isso foi um boom que aconteceu em 22 por conta de todo aquele represamento que a gente teve pela pandemia, e agora os números vão voltar a ser parecidos, né, com aqueles dos anos anteriores? Por exemplo, nos anos anteriores a gente tinha, por exemplo, público, a gente tinha média histórica em torno de 400 mil pessoas, e em 22 a gente teve um pouco mais de 700 mil, então mais que o dobro. Um número, né, bem expressivo. Né? Em termos de negociação financeira, a gente teve 4 vezes mais. E a gente, né, como que vai ser 2023, né, com essa expectativa? E quando viemos para 2023, nos preparamos bem. Foi um ano que a gente teve uma série de ajustes internos, porque teve mudança de governo, né, mudança de governador, mudança de secretários de Estado, mudanças de equipe, de diretores. A gente praticamente mudou todo o time aqui dentro do parque. Fiquei eu e algumas pessoas que são servidoras do Estado, mas o resto mudou todo mundo. E então, uma série de ajustes, isso acontece no começo do ano, né? O grupo de governo muda ali mês de janeiro, fevereiro, e a gente aí tem uns mesezinhos para aprender a trabalhar junto, e já estamos ali em cima às vésperas de uma nova Expo Inter. Então enfrentamos em 2023 com essas mudanças internas, digamos assim, de readaptação da equipe, e com essa pressão de que no ano anterior a gente tinha feito a Expo Inter dos recordes, aquela que bateu todos os indicadores de recordes num percentual muito alto, então um desafio muito grande. Então nos preparamos para fazer uma Expo Inter maior do que a anterior, com investimentos em infraestrutura. Basicamente a gente tinha muitos problemas de infraestrutura no parque quando a gente chegou, e quando aconteceu a Expo Inter 2023, de novo a gente bateu recorde de público e de negociação. Inclusive, subsecretária, só fazendo um adendo, em 2024 vocês também pegaram ali toda a enchente, né? Então, realmente, dentro da tua subsecretaria, do teu, né, mandato, realmente foi bem complexo, né? Porque tu pegaste momentos históricos totalmente diferentes de todos os outros subsecretários. Exato. Né? Então, foram vários desafios perpassados, né? Claro. E em 2024 eu sei que é todo um investimento, e realmente eu acredito também que foi assim um grande enfrentamento. Mas diante de tudo isso que se passou, em 2025 nós já iniciamos, porque eu vi os números, com números super expressivos. Então iniciamos essa Expo Inter no primeiro final de semana com recorde de público e também com recorde de 500 mil a mais de vendas no pavilhão da agricultura familiar. Gostaria que tu falasses um pouquinho sobre esses números, né? Certo. Foi bem bacana porque no início de 25, como você tinha falado, em 24 a gente teve desafios gigantes, né? Não foi só o Boulevard que ficou cheio, a gente teve praticamente o parque todo debaixo d'água, quase 40 Sim. dias. Então, assim, danos realmente expressivos. A gente atacou, digamos assim, enfrentamos para a realização da Expo Inter de 24 os mais urgentes, e ficamos com aí um passivo de uma série de questões que precisavam de reparos, que precisavam de investimento e melhorias, de 24 para 25. Então, 25 chegamos com muitas melhorias, muito mais do que a gente tinha nos anos anteriores, e corrigindo todas as questões dos danos causados pela enchente e fazendo ainda mais melhorias. E eu acho legal que as pessoas desde o início comentavam que a cada edição eles percebiam a mão de uma mulher na aparência da feira, quando a feira se apresentava, né, que parece que ela brota assim de um dia para o outro. E quando ela nascia pronta para começar cada edição, muitas pessoas diziam que percebiam. Eu não sei te dizer exatamente aonde, que tipo de sinal era esse. Não é porque eu botei flor, não é porque isso sempre teve. Eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que é uma coisa de cuidado de detalhes, eu acho que é uma coisa de muito da recepção, do relacionamento, da maneira como a gente lida com os problemas, enfrenta questões difíceis, e como a gente consegue ter uma maior... Eu acho que assim, a mulher, por ter menos pressão
histórica de gestão, de custeio, por exemplo, de uma família, ela se permite errar, ela se permite dizer não sei, vamos chamar quem sabe, inovar, né? O cara que vive numa pressão histórica de ter que ser sempre o melhor de todos, superar, blá, blá, eu acho que talvez tenha mais rigidez para poder enfrentar essas coisas. Então, eu acho que é por isso que a mulher tem tido aí sucesso, né, nas suas atuações diretivas em empresas e negócios, por conta dessa leveza maior, eu acho, assim, de espírito em termos de cobrança e de se permitir aprender com cada momento, né? Eu acredito que também tem a ver com o nosso tato emocional, né? Não adianta, sim. nós temos essa questão emocional que acaba nos dando também uma visão mais contingencial, né? E que a gente consegue também lidar com as coisas de uma outra maneira. E mesmo não sendo mãe, eu acho que muitas vezes a gente tem um espírito maternal nessa coisa de acolher, de empurrar quem está ficando para trás, de alguma maneira ajudar, apoiar, né? Desenvolver quem está ficando. Você percebe que tem um grupo avançando e tem um que está ficando, você vai lá e dá uma atenção para que ele se junte. Ser empático, né? Então acho que isso, exatamente, acho que empatia é o nome disso. Mas eu não falei dos números 25. Ah, pois é. Antes então de começar a feira já, a gente estava discutindo internamente, né, quais eram as expectativas, e o nosso grupo achava que a gente ia conseguir fazer uma grande feira de novo, porque a demanda era muito grande de espaços. Desde o início do ano, grupos nos procurando para expor na feira, para participar da feira de alguma maneira, de eventos, de shows, atrações culturais, gastronômicas, exposições, enfim, as provas funcionais de animais. Toda essa diversidade, né, as máquinas que a gente tem dentro do parque, vinham nos procurando com uma avidez maior. E o que a gente então esperava é que tivesse um aumento de uma maneira geral dos nossos números, mas não talvez na comercialização, não os financeiros, por conta de toda a conjuntura no estado que a gente tem. E antes de iniciar a feira, a gente já teve 2 recordes batidos, que foram o de inscrições de animais, que a gente bateu um número de 12 anos atrás, então bem importante, e batemos também o número de inscrições de expositores na agricultura familiar, que aumentou. O ano passado tinha aumentado 20% em relação a 23 e esse ano aumentou 10% em cima de 2024. Então é um crescimento bastante expressivo de um ano para o outro. A gente fica muito feliz. A agricultura familiar é um dos nossos queridinhos da feira, né? Praticamente todo mundo que vem ao parque vai ao pavilhão da agricultura familiar, prova os produtos, interage, né, com os produtores e expositores. E é muito bacana porque a gente não só cresceu em número de expositores, mas também a gente percebe uma ampliação dos produtos que estão sendo ofertados. Então tem uma série de inovações nas composições dos produtos. Aquele clássico que são maravilhosos: salame, queijo, geleia, rapadura, cachaça, biscoitos, toda a feira, né, cucas, enfim. Mas você percebe, agora você tem doce de leite com castanha, você tem algumas inovações de geleias com sabores, com outros temperos, salame com erva doce, né? Algumas vinho. Com vinho, salame também, né, da carne curada no vinho. Uma série de inovações, o queijo também com vários temperos. E isso é muito bacana, porque a gente tem um aumento, né, da diversidade dos produtos ofertados, não só um aumento dos expositores, mas dos produtos, e sempre com novidade, o que faz com que o público venha de novo. Então, antes de abrir a feira, a gente já tinha esses 2 recordes batidos. Quando a feira abriu, primeiro final de semana, a gente, nossa, foi assim uma avalanche de gente, uma avalanche de comercialização. A gente ficou completamente encantados, enlouquecidos com aquele momento, muito felizes. Obviamente a gente teve alguns problemas básicos ali de elétrica que a gente precisou ajustar, porque a demanda de equipamentos foi muito maior do que a gente tinha programado. Então alguns ajustes, redes novas foram construídas durante a noite, nos 2, 3 primeiros dias de feira, para conseguir fornecer as condições adequadas de feira. E aí, nesse primeiro final de semana, a gente bateu recordes de público todos os dias, né? 120 mil no primeiro sábado, 140 mil pessoas no domingo, no primeiro domingo. E assim foi, até que a gente teve durante a semana 79 mil pessoas numa segunda, 101 mil na terça, 98 na quarta. E assim a gente vem com números muito maiores do que o normal. A gente hoje, no dia 7 de setembro, hoje, quando a gente está conversando com vocês,
ao meio-dia a gente tem uma reunião com todos os nossos parceiros, onde a gente compila todos esses números, junta, prepara uma apresentação e às 15 horas, então, a gente tem no Espaço de Governo uma coletiva de imprensa onde a gente divulga todos os números. A gente ainda não tem os números fechados de comercialização, mas o que eu posso dizer é que onde a gente caminha, com quem a gente conversa, de mercado e de comércio de uma maneira geral, seguem vendendo muito bem, desde o final de semana passado, e esse final de semana a gente desde tinha... início até agora, né? A gente tinha previsão de chuva para o segundo final de semana, o que não se confirmou. Tivemos sol, nublado, hoje está um domingo de sol maravilhoso, 7 de setembro, quer dizer, a gente junta aqui duas festas, duas datas, né? Que talvez faça com que a gente tenha um fluxo maior de pessoas para o parque, o que nos deixa muito felizes. Estamos prontos, venham para o parque, venham nos conhecer, e hoje de tarde a gente deve então ter esse compilado, a comunicação dos compilados dos números. Mas eu posso também, eu acho que é importante comentar, porque com o pessoal das máquinas, eu tenho conversado com o nosso presidente Cláudio Bier, que é do Sindicato de Máquinas e Implementos Agrícolas, e com o presidente Fernando Lemos do Banrisul, que dizem que as contratações Sicredi, Sicobi também e enfim, algumas outras instituições financeiras que têm colocado que o movimento diminuiu. Então, provavelmente a gente realmente não vai ter um número tão expressivo de comercialização como a gente teve nos últimos anos, que a gente bateu recorde ano a ano, por conta dessa questão financeira do setor, que está realmente diferente, especial, enfim, no momento, né, onde a gente teve também uma boa notícia da renegociação da dívida do setor, com a vinda de representantes do governo federal na sexta-feira, na cerimônia de abertura, que trouxe um fôlego para os produtores de uma maneira geral. Não é o que está se pedindo em termos de Estado, né, de representação de negociação de Estado como um todo, mas já traz um fôlego e aí um período de renegociação de dívida interessante que passa para 10 anos. Antes a gente já tinha tido uma primeira etapa de renegociação para 4 anos e agora a gente tem uma extensão para 10 anos. Isso significa que dá um fôlego maior para pagamento, provavelmente um fôlego maior para recuperação e seguir nesse círculo virtuoso, né, da agricultura, de produção de grãos e da produção de alimentos, que somos aí o maior responsável de produção de alimentos do mundo, que nos deixa muito felizes, porque a Expo Inter é a vitrine desse setor. No Rio Grande do Sul você tem o maior parque de máquinas, parque fabril de máquinas e implementos agrícolas, você tem uma concentração de produção de grãos que são lideranças no Brasil e no mundo. Então a gente tem aqui o nosso berço de celeiro de produção de alimentos e uma responsabilidade muito grande de recuperar esse setor para seguirmos em crescimento e poder fornecer alimentos para o mundo, para o Brasil e para o mundo, como esperam que o Brasil faça. Ela é a maior feira da América Latina no agronegócio. Então, se tratando de agronegócio, se tratando de implementos agrícolas, se tratando, né, das máquinas, do nosso pavilhão aqui da agricultura familiar, nós estamos falando de uma movimentação de economia gigantesca para todo o país, como a própria Beth falou, né, nós somos os maiores produtores e realmente isso influencia na economia do nosso país. Então a nossa feira, eu digo nossa porque eu me sinto super acolhida, eu faço Expo Inter há 22 anos. E eu amo a Expo Inter e acho assim que as pessoas têm que realmente valorizar, porque é a nossa maior feira e é uma feira que realmente movimenta toda a nossa economia de ponta a ponta. Porque aqui na Expo Inter nós não temos apenas a parte de implementos agrícolas ou da agricultura familiar. Nós temos uma série de empresas e comerciantes que vêm para cá e que tem também uma alavanca muito forte das suas vendas, né, do seu trabalho, de mostrar nessa grande vitrine, fazer parte dessa grande vitrine junto a tantos outros grandes e também junto a pequenos, junto a médios empresários e pequenas empresas. Então a Expo Inter realmente é incrível. A Beth está de parabéns. Beth, obrigada aqui, né, fazendo toda essa secretaria andar de uma forma bem diferente, com as mãos femininas, né? É um prazer entrevistar uma mulher que realmente assumiu e fez esse feito, que passou por todos esses desafios. É incrível, e que mais mulheres também possam ocupar esses lugares e estar onde nós queremos estar. É o mais importante, né? Que nós estivermos onde queremos estar. Só para resumir, né, depois de tudo isso, Beth, a feira, numa frase, o que é para você a Expo Inter?
A Expo Inter, eu acho que é a expressão da alma do povo gaúcho. Aqui a gente enxerga a nossa tradição, enxerga as nossas raízes fortes, enxerga um futuro de desenvolvimento, de inovação, o acolhimento e a generosidade típica do nosso povo. E a Expo Inter, eu acho que representa tudo isso, junto com a nossa força de trabalho, porque dentro do nosso estado a gente tem, sei lá, cerca de 60% dos municípios que dependem do agro, se não mais. E quando o agro vai bem, a economia como um todo desenvolve. Quando o agro vai mal, como nesse momento, todo mundo sofre. Não é só máquina, não é só genética de animal, não é só agropecuária. Toda. Você tem uma série de serviços de educação, de hotelaria, de turismo, de gastronomia, de comércio, de serviços de uma maneira geral, que são afetados por conta do desaquecimento dessa economia. Então a gente tem aí uma responsabilidade muito grande, não só diretamente por conta do nosso 40% do nosso PIB, mas por conta de toda essa cadeia e desse mundo, né, que circunda o agronegócio, que então está representado dentro da Expo Inter, que hoje é essa grande multifeira que traz cultura, gastronomia. A gente tem um espaço de exposição de artes plásticas que eu amo, que eu acho que é muito legal, que é focado na representação do dia a dia, né, da vida no campo, aqui na nossa região sul, retratando toda essa nossa cultura e tradição. Então acho que a Expo Inter é isso, é esse espelho do que nós somos de fato. Perfeito, muito obrigada. Um prazer. E até mais, um prazer.